Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo você vai aprender através desses 3 passos que eu estarei trazendo aqui, de como organizar a sua vida espiritual. E dentro destes 3 passos que eu irei trazer aqui, você vai aprender a como se posicionar espiritualmente durante a sua caminhada. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. E para você que deseja ser um apoiador desse canal, é só você clicar no botão que aparece embaixo, Seja Membro. O primeiro passo que você precisa colocar em prática para que você possa se posicionar espiritualmente, organizar a sua vida espiritual, é ter Deus como a sua prioridade. Quando você coloca Deus como a sua prioridade durante o seu dia, tudo vai ser mais fácil para que você busque a Deus, porque Ele está em primeiro lugar. Quando a pessoa não tem a Deus como prioridade, quem vai ser a prioridade dela? Vai ser as coisas materiais, vai ser as coisas terrenas, os desejos terrenos. Então, por isso que a pessoa que não coloca Deus como prioridade, ela não consegue buscar a Deus, porque existe barreira, existe impedimento, existe falta de tempo. São as pessoas que não colocam a Deus como prioridade. Porque quando você coloca Deus como prioridade, você vai fazer de tudo para buscar a Deus, mesmo que você tenha pouco tempo. Segundo passo, organize o seu tempo. Tem pessoas que não têm sabedoria de organizar o seu tempo durante a semana para que ela possa buscar a Deus um pouco mais. Aí quando elas olham para alguém que tem uma vida de oração, que tem uma rotina de oração, que busca a Deus muito, a pessoa logo se assusta e já começa a dizer: nossa, como que ele consegue? Ele deve ter todo o tempo do mundo. E na verdade, muitas das vezes a pessoa que busca a Deus muito não é porque ela tenha todo o tempo do mundo, porque todo mundo tem as suas tarefas. Todo mundo tem o seu trabalho, aquilo que ela precisa fazer durante o dia, mas o segredo está na prioridade a Deus e na organização do seu tempo. Porque você não aprendeu a organizar o seu tempo, você deixa tudo para a última hora, você não aprendeu a colocar a Deus acima de todas as coisas como prioridade e nunca você vai entender como uma pessoa que não tem tempo consegue buscar a Deus. Então, entenda uma coisa, muitas pessoas têm essa certa dificuldade de colocar a Deus acima de todas as coisas, porque ainda estão apegadas com as coisas materiais da terra, estão com a preocupação na terra. Quando a pessoa anda em espírito, a única preocupação dela está no céu. Então ela tem essa certa preocupação. E quando você não tem a Deus como prioridade, não sabe organizar o seu tempo, você vai ter uma vida bagunçada espiritualmente. Primeira coisa, você precisa organizar a sua vida física. Se a sua vida física está organizada, automaticamente você vai ter a sua vida espiritual organizada com mais facilidade. Porque as pessoas atualmente querem tirar tempo da onde está uma desorganização. Quando você tem o seu tempo organizado, você consegue se separar para buscar a Deus. Mas quando você tem uma vida totalmente desorganizada, você não vai conseguir buscar a Deus. Aí você vai olhar para uma pessoa que mesmo trabalhando busca a Deus, você vai se assustar, porque a sua vida está desorganizada. A sua vida está uma bagunça, você está com a sua vida física desorganizada, você não organiza o seu tempo, você não tem sabedoria durante a semana, porque a maioria das pessoas não consegue entender que o jejum é uma separação. Você não vai ficar simplesmente sem comer e sem beber. Durante o jejum você precisa estar buscando, você precisa estar orando, você precisa estar lendo a palavra, você precisa estar se edificando espiritualmente, recebendo o maná espiritual do céu. Mas as pessoas abrem o jejum, aí querem fazer passeios, aí querem cumprir várias tarefas, sendo que ela poderia separar o seu tempo para concluir suas tarefas, para depois abrir o seu propósito. Entenda uma coisa, o jejum sem oração e sem leitura da palavra não é jejum. Você apenas está abrindo um regime para você mesmo.
está ficando sem comer e sem beber à toa, porque você não está aproveitando o tempo no seu jejum. Por isso que as pessoas não conseguem atingir uma profundidade, não conseguem entrar na dimensão espiritual, porque para você entrar na dimensão espiritual, quando você está jejuando, você precisa focar, você precisa andar com foco. Toda pessoa que anda com foco é organizada. Não é porque ela não tenha tempo, não é porque ela tem todo o tempo do mundo, é porque ela tem organização na sua vida espiritual. Para tudo tem um tempo. E quando você sabe separar esses tempos, você vai conseguir buscar a Deus mais e com mais facilidade. Porque atualmente nós estamos vivenciando uma geração que é totalmente descompromissada com Deus, não coloca Deus como prioridade. Aí as pessoas têm tempo para ficar 2 horas no celular, na rede social, mas quando você fala para ela orar 2 horas, ela não consegue. Se você falar para ela buscar a Deus durante 2 horas, ela não quer nem saber. Ela coloca barreira, ela coloca empecilho, eu não consigo, não sei o quê. São inúmeras desculpas. Porque a pessoa não tem a Deus como prioridade. E esses tais vão ficar de fora do céu, porque não tem compromisso com Deus. Está colocando as coisas terrenas em primeiro lugar. Porque para você servir a Deus de verdade, você precisa ter firmeza nas suas palavras em tudo que você for fazer. Você precisa ser pé firme. Você precisa ser pontual naquilo que você está fazendo para Deus. Porque você não está somente servindo a Deus, você está cumprindo uma profissão de servir a Deus. E quando você está exercendo essa tal profissão de servir a Deus, você precisa ser pontual em tudo. Se as outras profissões requerem que os seus funcionários sejam pontuais, imagina nós que estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas não veem isso como algo importante. Elas veem simplesmente servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. É Deus que faz tudo e a pessoa fica lá de qualquer maneira com a vida espiritual bagunçada, pensando que Deus vai salvar ela desta forma. Então se posicione espiritualmente. Terceiro passo, não andar enturmado com pessoas que andam na carne e não no espírito. Tem pessoas que têm totalmente o seu tempo sugado por causa de pessoas que andam na carne. E na maioria das vezes, essas pessoas que andam com aqueles que andam na carne, ela se sente sobrecarregada espiritualmente. Porque você andar com pessoas que andam na carne, você vai ouvir muita bobeira, você vai ouvir pessoas falando palavrão, falando coisas que não edificam, conversas que não são espirituais, conversas que não edificam. Aquela pessoa vai querer te influenciar a pecar e muitas das vezes você vai acabar pecando sem perceber por causa daquela tal amizade, daquela pessoa que não está no mesmo espírito. Então, quando se trata dessas tais amizades, essas amizades não provêm de Deus. E todo crente que é espiritual é separado. Ele fala pouco e ouve mais. Porque ele está prestativo, ele está vigilante, ele está ligado no espírito. Então é por isso que o crente espiritual fala menos e gosta de viver separado. Ele gosta de viver em separação de pessoas que estão andando na carne. Porque tem pessoas que gostam desse tipo de amizade, pessoas que andam na carne, que falam bobagem, que falam coisas que não edificam, gostam de ficar enturmadas em pessoas que não estão no espírito. Você vai viver uma vida totalmente atrapalhada, sem compromisso, desorganizada, porque todas as vezes que você tentar focar para buscar a Deus, vai vir essas tais amizades que vão atrapalhar o seu tempo. E uma coisa muito verdadeira, essas tais amizades só servem para sugar o seu tempo que poderia ser utilizado para buscar a Deus. Porque a pessoa não está no mesmo espírito, só fala bobagem, só traz problema, então não edifica. Então não tem como você organizar a sua vida espiritual sem colocar a Deus como prioridade. Não tem como você organizar a sua vida espiritual sem organizar o seu tempo. Não tem como você organizar a sua vida espiritual, se posicionar espiritualmente, andando com pessoas que andam na carne, porque isso atrapalha a sua vida espiritual. Por isso que os discípulos de Jesus Cristo andavam sozinhos, separados, não tinham amizades, porque toda pessoa que é espiritual precisa estar separados, porque amizades atrapalham o seu caminho. Amizades, muitas das vezes, Satanás usa para te influenciar ao mal, te influenciar a pecar contra Deus, se afastar de Deus
E a única conversa que você deve manter constantemente no íntimo, no profundo, é somente com o Espírito Santo, com o Senhor. Porque é nele que nós depositamos toda a nossa confiança. Em amizade, nós sabemos que algum momento ela pode falhar. Então, se você quer se posicionar espiritualmente, coloque em prática isso que eu trouxe aqui. Organize a sua vida espiritual para buscar a Deus constantemente durante todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.